Rádio Web São Bento é a rádio da família católica que se interliga pela fé e pela música. Aqui você encontra uma programação variada, com missas, terços, jornalismo, pregações e músicas que elevam o seu espírito. Rádio Web São Bento é a sua rádio, sempre com você. Quinta-feira, 22 de junho de 2023, hoje é dia dos santos Fischer e Thomas More, decapitados por defenderem a sua fé. Papa Francisco recebe no Vaticano o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Reportagem do Vatican News. A sala de imprensa vaticana informou que na tarde de ontem, 21 de junho, o Santo Padre o Papa Francisco recebeu em audiência, no ambiente anexo à Sala Paulo VI, o presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que posteriormente se encontrou com o excelentíssimo Dom Edgar Penha Parra, substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado. Durante os encontros cordiais, manifestou-se o apreço pelas boas relações entre Brasil e a Santa Sé, destacando-se a colaboração harmoniosa entre a Igreja e o Estado em prol da promoção dos valores morais e do bem comum. Por fim, destaca ainda a nota da sala de imprensa, houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica da região e foram abordados alguns temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito a populações indígenas e a proteção do meio ambiente. O Santo Padre presenteou o presidente Lula com a mensagem para a paz deste ano, o documento sobre a fraternidade humana, o livro sobre a Statio Orbis, de 27 de março de 2020, editado pela editora Vaticano, e o baixo relevo em bronze A Paz é uma Flor Frágil. Já o presidente Lula deu de presente ao Papa a gravura do artista pernambucano J.F. Borges. A primeira-dama Janja Lula presenteou o Papa com uma estátua de Nossa Senhora de Nazaré de Belém. Notícias da Igreja Católica. 4 bispos alemães votaram ontem contra o financiamento do Comitê Sinodal que se prepara para introduzir um Conselho Sinodal Alemão permanente para supervisionar a Igreja na Alemanha. O caminho sinodal alemão é um processo de discussão sobre reformas na Igreja que propôs mudanças na doutrina sexual da Igreja para permitir o homossexualismo, o fim do celibato sacerdotal e a ordenação de mulheres, além da criação do Conselho Permanente para supervisionar os bispos. Os 4 bispos são o cardeal Rainer Maria Voelk, de Colônia, os 3 bispos da Baviera, Gregor Maria Hank, de Eichstätt, Stefan Oster, de Passau e Rudolf Voderhauser, de Regensburg. Notícias da Igreja Católica. A Orquestra Maré do Amanhã fará uma turnê por Portugal entre 16 de julho e 7 de agosto e na programação estão incluídas apresentações para jovens peregrinos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Mais do que tocar, porém, os músicos querem uma bênção do Papa Francisco. A Orquestra Maré do Amanhã é composta por jovens do Complexo de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo o diretor-geral da orquestra, o jornalista Carlos Eduardo Prazeres, a motivação para esta viagem é prestar uma homenagem ao seu pai, o maestro Armando Prazeres, que nasceu em Portugal. Trabalhei com ele, foi ele quem me ensinou tudo que sei. Foi ele que me inspirou a criar este projeto, disse o diretor-geral da Orquestra Maré do Amanhã. Notícias da Igreja Católica. Adolescente morta em escola no Paraná se confessou dias antes de padre. A Caroline se confessou no sábado, 16 de junho, se preparou. Ela ligou para um padre na segunda de manhã, às 7 horas, dizendo querer se confessar. Isso, da parte dela, era sempre um desejo, disse o pároco da Igreja de Santo Antônio, de Cambé, padre Luciano Macedo, sobre Caroline Verre Alves, de 17 anos, morta no ataque ao Colégio Estadual Professor Helena Collodi. Na manhã de segunda-feira, 19 de junho, um ex-aluno de 21 anos entrou na escola alegando que precisava de uma cópia do histórico escolar. Uma vez dentro do colégio, ele começou a disparar um revólver calibre 38. Caroline foi atingida na cabeça e morreu ainda na escola. O namorado dela, Luan Augusto da Silva, de 16 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital Universitário de Londrina em estado gravíssimo. Ele morreu na madrugada do dia 20 de junho, terça-feira. Os 2 adolescentes eram católicos, segundo a paróquia
paróquia Santo Antônio, eles atuavam em grupos de oração e de jovens na paróquia. Caroline também foi coroinha e os pais dela são coordenadores da comunidade Nossa Senhora do Divino Amor, no bairro Jardim Primavera. Em entrevista à RPC TV, afiliada da Globo, no Paraná, o padre Luciano Macedo contou que Caroline buscava confissão com frequência. Um desejo de sempre estar preparada para este momento, contou o pai de Caroline. Notícias da Igreja Católica. O padre Marcellus Wawosha, membro dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, sequestrado em 17 de junho na Arquidiocese de Jos, na Nigéria, foi libertado. Em uma declaração enviada na terça-feira, 20 de junho, à agência ACI Africa, o superior dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, na Nigéria, anunciou a libertação do padre Marcellus do cativeiro após ter sido torturado e que ele tem feridas profundas na cabeça. O padre Peter Claver expressa gratidão a Deus pela libertação do nosso confrade padre Marcellus, que ele disse ter recebido alta na noite de 19 para 20 de junho e que ele está atualmente no hospital para tratamento. O padre Marcellus foi sequestrado por homens armados não identificados que invadiram a igreja de São Paulo Bomo da Arquidiocese de Jos, da qual ele é pároco. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco nomeou, na segunda-feira, 19 de junho, o cardeal Gianfranco Ghirlanda para suceder o cardeal americano Raymond Burke como patrono da Ordem de Malta. A Santa Sé anunciou que o cardeal jesuíta, de 80 anos, assumirá o papel de Cardinalis Patronus, representante papal na ordem soberana responsável por promover os interesses espirituais da ordem e de seus 13.500 membros. Ghirlanda já desempenhou um papel ativo na reforma da Ordem de Malta. Ele fez parte da equipe que redigiu a nova Constituição da Ordem e teve uma longa conversa com o Papa sobre o processo, junto com o cardeal Silvano Maria Tomasi, o mais recente delegado especial da Ordem. Notícias da Igreja Católica. A Conferência Episcopal Boliviana emitiu um comunicado em referência à carta que o Papa Francisco enviou ao presidente do país, Luiz Arce, por causa do escândalo de abusos cometidos por padres católicos. Na sexta-feira, 16 de junho, foi divulgada uma carta datada de 31 de maio, na qual o Papa Francisco manifesta ao presidente sentimentos de vergonha e consternação em nome da Igreja pelos abusos contra menores cometidos por clérigos na Bolívia. Por meio da Comissão Nacional de Comunicação, a Conferência Episcopal Boliviana diz que as palavras do Papa são uma imensa consolação para os fiéis católicos na Bolívia. A carta chega nas circunstâncias dolorosas pelas quais a Igreja está passando por causa daqueles que traíram sua missão como pais, pastores e educadores, prejudicaram pessoas vulneráveis, diz a Conferência Episcopal Boliviana. Esta situação se agrava pela negligência daqueles que deveriam ter vigiado e impedido que ações tão nefastas pudessem ocorrer, como também deveriam ter agido de forma imediata para remediar os casos que já aconteceram. Notícias da Igreja Católica. A Arquidiocese de Fortaleza tem novo venerável. O Dicastério para as Causas dos Santos da Santa Sé deu parecer positivo para o reconhecimento das virtudes heróicas, a reputação e os sinais de santidade do servo de Deus Antônio de Almeida Lustosa em sua sessão ordinária. Agora, o cardeal Marcelo Semeraro, prefeito do Dicastério, vai submeter as conclusões da sessão ordinária ao Papa. Se confirmada pelo Papa a decisão do Dicastério, o servo de Deus passa a ser venerável, o segundo passo rumo aos altares. Um processo de canonização é iniciado quando alguém, que pode ser qualquer fiel batizado, morre com fama de santidade. Há 4 estágios nesse processo: servo de Deus, venerável, beato e santo. Notícias da Igreja Católica. Elementos, o primeiro filme da Pixar e da Disney a apresentar um personagem não binário, fracassou nas bilheterias em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos, onde estreou em 16 de junho. No Brasil, a estreia foi em 15 de junho. Box Office Mojo, site que coleta números de bilheteria de filmes, diz que no primeiro fim de semana de seu lançamento, Elementos conseguiu arrecadar 29 milhões e 600 mil dólares em mais de 4 mil cinemas nos Estados Unidos. Para o jornal The New York Times, o resultado do filme da Disney é de longe a pior estreia nas 3 décadas da história da Pixar. Elementos retrata o personagem Lake Ripple como não binário. A voz do personagem é da atriz Ava Kai Hauser, uma mulher de 22 anos que também se diz não binária.
Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica. Todo dia, toda hora, em qualquer lugar.